Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá vocês, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras, aqui nesta emissora, na Rádio Daqui, AM de Goiânia, e algumas pessoas estão baixando o aplicativo da Rádio Daqui para ouvir. Opa, isso é muito bom. Então. Significa que tem mais gente escutando em tempo real, né? Basicamente. Depois eles podem acompanhar nos outros recursos, através dos outros recursos. Como você ouviu, tá aí, pastor, como vai? Estava dando um curso agora no seminário aqui. Exatamente, estava ensinando um pouquinho da história da interpretação das Escrituras e, terminado esse tempo, né, estamos aqui para gravar nosso programa. Então, vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. E em Romanos 1, Paulo afirma que os homens são indesculpáveis diante de Deus, uma vez que o que dele se pode conhecer foi revelado por meio da criação. Posto isso, um ouvinte internauta, pastor, deseja saber sobre a situação dos não evangelizados, ou seja, aquelas pessoas que estão longe, não conhecem o evangelho, né? Em algumas edições anteriores, o assunto não era o tema principal e foi abordado apenas de passagem. Então nós vamos dar mais tempo para este tema no programa de hoje. O Pedro Cavalcante, ele pergunta: gostaria de saber se ele poderia, o pastor Augustus, explicar melhor a relação entre aqueles que morrem sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Ele pergunta, pastor, a revelação natural apenas nos condena? A revelação especial é necessária para a salvação? É a pergunta dele. Tá certo. Vamos primeiro fazer a diferença para o nosso ouvinte, que talvez não saiba o que é a revelação natural e a revelação especial. Quando a gente fala de revelação natural, nós estamos nos referindo ao fato de que existe uma revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Como aquele salmo que você citou no início do programa, não é? Salmo 19. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, você pode ter um conhecimento acerca de Deus a partir da reflexão, observação das coisas criadas por Deus. Da mesma forma que você se depara com um quadro de um artista famoso e você reconhece o estilo do artista, não é? Você não tem nem o nome dele, mas você conhece o estilo do artista e você identifica, não é? E algumas músicas também, né? Que você não conhece a música, mas a batida, o ritmo, o tom, você dizia, eu já sei quem é que compôs essa música, ou quem é que vai cantar essa música. É engraçado que o maestro uma vez disse, para você ver como isso é bem marcante, né? Trazendo isso aqui para nós, ele disse, quer ver como todo mundo conhece? Ele só fez assim, tchan, 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 aí todo mundo já sabe quem é, né? Então, essa é uma boa comparação para essa verdade que a Bíblia nos fala de que Deus se revela à humanidade em geral na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, firmamento anuncia a obra das suas mãos e outras passagens da Bíblia que dizem isso. Ou seja, há um conhecimento geral de Deus que é concedido a todos através da criação. E também, ainda como parte da revelação natural, há um conhecimento de Deus que é inato ao homem, que está na sua consciência e no seu coração, e que é o reflexo da imago Dei, a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua semelhança, conforme a sua imagem, aliás, é o contrário, a sua imagem conforme a sua semelhança, de acordo com o relato de Gênesis, não é? Então, mesmo que o homem esteja marcado pelo pecado, corrompido pela queda que aconteceu no paraíso, ele ainda é a imagem de Deus, ele ainda tem a semente de Deus no seu coração. Então, a revelação natural pelas coisas criadas e pela consciência, elas nos informam intuitivamente que há um Deus, e esse Deus é distinto da natureza, e que ele está sobre a natureza, que ele é o nosso Senhor, que ele deve ser crido, que ele deve ser obedecido. Então, esse conhecimento todas as pessoas têm. Agora, somente esse conhecimento não traz redenção, não traz salvação. A natureza e a consciência apenas nos dizem que há um Deus e que nós temos que prestar contas a esse Deus, que esse Deus é justo, que é santo, que ele é verdadeiro, que ele haverá de cobrar de nós aquilo que nós fazemos errado. Essa é a razão pela qual, mesmo aqueles povos que não têm um conhecimento do Evangelho,
Mas a religião deles reflete culpa, necessidade de apaziguar a divindade, pagamento por pecados, tem código moral. Tudo isso reflete esse conhecimento de Deus na natureza e no coração. A revelação especial, ela vai um passo além. É a revelação que Deus fez do seu plano de salvação e redenção e que se encontra registrada na Bíblia Sagrada. Então, a revelação natural são as obras de Deus na criação. A revelação especial é a revelação que Deus faz de si na Bíblia, onde você encontra o Evangelho, a história de Cristo, a doutrina de que Ele morreu pelos nossos pecados, o fato de que Ele ressuscitou dentre os mortos e a promessa de que Ele voltará. A revelação natural, de fato, ela não salva. Ela apenas nos deixa indesculpáveis diante de Deus, a ponto de que no dia do juízo ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não posso ser condenado porque eu não sabia da tua existência, não te conhecia, né, que tu és justo, bom e verdadeiro. Deus, na verdade, não precisa do código moral dos 10 mandamentos ou do Evangelho para condenar ninguém, porque Deus vai fazer isso simplesmente tomando o nosso próprio código. Cada pessoa tem um código de moral que ele acha certo e errado. E toda pessoa quebra esse código. Ninguém é coerente, não é? Franz Schaeffer fala isso no livro Morte na Cidade. Exatamente. Livro, aliás, muito bom. Ou seja, ninguém consegue viver consistentemente à altura da sua própria ética. E basta Deus tomar isso. Deus não precisa dizer: olha, eu não vou te julgar pelo Evangelho, já que você não viu o Evangelho. Eu vou te julgar apenas pelo que você acredita. E você não é coerente, você não guardou aquilo que você acredita. Tem muita gente que diz assim: não acredita em Deus, acredita em nada, acredita em amar o próximo e fazer o bem. Tá bem, vou te julgar por isso. Você sempre amou o próximo, você sempre fez o bem, e a pessoa vai ser obrigada a dizer que ela nunca fez. Então, biblicamente falando, não tem inocente diante de Deus, não tem nenhuma pessoa que possa se desculpar diante de Deus. Então, a resposta que nós damos aí ao nosso querido ouvinte é Pedro, né? Viu, Pedro? Não, a pessoa precisa ouvir o Evangelho para ser salva, porque fora do Evangelho não há possibilidade de salvação. A pessoa apenas será condenada, ela será enquadrada nos seus próprios pecados através da revelação natural, mas fora do Evangelho não haverá possibilidade alguma de redenção. Agora, é claro, né, as pessoas vão perguntar: e se a pessoa for sincera, né? E essas religiões que nós encontramos nos povos primitivos, é verdade que eles adoram sol, lua, estrela, os mares, as florestas, mato, bicho, o próprio homem, mas aquilo tudo não é exatamente por causa da sinceridade do coração deles, falta a eles conhecimento. Se eles soubessem quem é Deus, eles adorariam a Deus. Bom, não é bem isso que a Bíblia diz. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o homem, ao rejeitar a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza, onde fica claro que Deus é completamente outro que não a natureza, que Ele é divino, que Ele é santo, justo e criador, o homem então cria deuses conforme a sua natureza. É como Paulo diz: deixando a glória do Deus incorruptível, transformar essa glória na imagem do homem incorruptível e adoraram aves, répteis, quadrúpedes e o próprio homem, não é? Então, as religiões pagãs, as religiões que existem, elas não são a expressão da sinceridade do homem e do seu desconhecimento da verdade, mas são expressão da rebelião desse coração, da rejeição que eles fizeram da revelação que Deus nos oferece através da natureza. Então, longe de ser essa expressão de sinceridade, é uma expressão de revolta, não é? O homem transforma a verdade de Deus em mentira, faz deuses conforme a sua natureza e se prostra diante desses deuses. Eles serão julgados por isso. Então, essa questão está aliada extremamente com a depravação total da humanidade. Sem dúvida. Ninguém é desculpável, são indesculpáveis diante de Deus, né? E o próprio Salmo 19, ele, na sua segunda parte, é comum dizer, né, que ele já trata da revelação especial. Especial, exatamente. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, então essa busca é necessária. Nathan, eu me lembrei agora de um outro argumento que eu posso usar aqui e oferecer ao Pedro, quando ele tiver que dar resposta a quem faz essa pergunta. Se houvesse salvação através do desconhecimento, por que Jesus mandou que a gente pregasse o Evangelho ao mundo todo? Porque veja o problema. Tem uma tribo de índios na Amazônia que nunca ouviu falar de Jesus. Então, por aquela teoria da inocência,
eles estariam salvos quando morressem. Era melhor nem ir lá, né? Então é melhor não mandar um missionário lá, porque vai que eles ouvem e rejeitam, aí vão ser condenados. Mas se eles permanecerem na ignorância, eles serão salvos porque eles conhecem. Essa é a teoria que alguns têm. Mas aí como explica a ordem de Jesus? Aí seria uma ordem desumana, né? Jesus mandar que os seus discípulos vão ao mundo inteiro pregar o evangelho, responsabilizando as pessoas, quando se eles ficassem calados, né, a humanidade seria salva, né? Porque ninguém ouviria para rejeitar. Então, a grande comissão é a prova de que ninguém será salvo sem ouvir o evangelho. Porque se isso fosse possível, Cristo não teria mandado seus discípulos até as extremidades da terra. Certa feita, uma pessoa dizendo, fazendo essa argumentação, disse, mas então quer dizer que essas pessoas longe do evangelho vão ser condenadas, longe, né, não conhecem o evangelho, então Deus é injusto. Aí disse, bom, é mais fácil a gente dizer isso do que assumir a nossa responsabilidade de não ir pregar. Exatamente. Então, a gente não prega e diz que Deus é injusto. Pois é. Mas não há injustiça em Deus, não é? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não tem um dever de salvar ninguém. Tá certo. Então tá aí a nossa... o nosso atendimento, e digamos, atendendo aí a pergunta do Pedro e de outros ouvintes que também fizeram o mesmo questionamento em torno desse tema. Nós vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo algumas informações para você. Tá bom? Antes disso até, pastor, queria colocar uma coisa interessante. Uma ouvinte mandou uma gravação, eu achei tão joia que eu vou colocar nesse programa aqui, ela saudando, né, o programa e dizendo de onde ela está nos ouvindo. Ouça aí para você ver de onde ela nos ouve e mandando aí uma mensagem dessa querida ouvinte, tá bom? Ela vai falar o nome dela aí para você. Bom dia, Natsan. Acabei de escutar em poucas palavras sobre a autenticidade do Evangelho e anotei o número do programa. E gostaria de dizer que eu sou extremamente abençoada com as perguntas que são respondidas e o meu celular vive aqui com o Em Poucas Palavras e o pastor Augusto Nicodemos e vocês falando comigo. E o mais legal disso tudo é que eu moro na Finlândia. E eu sou daqui do outro extremo do planeta, abençoada pelo que vocês fazem aí no Brasil. Que o Senhor retribua a vocês ricamente. Tá aí, então ouvimos o recadinho da Carolina. Você também pode fazer de vez em quando, a gente pode colocar aqui no ar para a gente personalizar, ficar mais perto de você. E ela tá bem longe, lá na Finlândia, do outro lado. Vida, né? Do outro lado do mundo. Tá bom, pastor, então é isso, nós vamos ficando por aqui hoje, dizendo, inclusive, que nessa semana, né, nós atingimos mais uma vez o primeiro lugar no mundo no segmento de espiritualidade e religião no Podomatic, né? Ou seja, estamos lá em primeiro lugar. Graças a Deus, só pela graça. Então, muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, que permite que nós mantenhamos essa posição e que Deus o abençoe. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Nos dias 3 a 5 de novembro, acontece o 13º Encontro da Fé Reformada na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Uma fé reformada para os nossos filhos será o tema desta 13ª edição. Preletores: Edward Welch, Augustus Nicodemos, Valdeci Santos, Mauro Meister e Daniel Santos. 13º Encontro da Fé Reformada. Informações e inscrições: www.fereformada.com